Sou a garota das três. Ah, que ótimo! Seja bem-vinda, garotas. Isso. Vamos então, gente, começar aqui nossa reunião. Hoje nós vamos estudar, vamos ler, né? Aquele livro, orando aí para ver se os nossos ajudantes vão vir nos auxiliar, né? Vê se eles despertam, né, Márcia? Hã? Vê se eles despertam também. Não é, então? Mecanismos da mediunidade, né? Mas a gente vai lendo, vamos lendo. Mas antes, nós vamos, então, ler o Evangelho. Vamos lá. Nós estamos lendo, nós estamos no capítulo 6. O Cristo Consolador, advento do Espírito de verdade. Então, ontem nós falamos, né, sobre isso. Então, eu acho tão lindo esse texto. Venham como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal. Como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas, ingratos, os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai, e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Impiedade significa a ausência de Deus dentro do homem. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente. E que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra, a clamar: orai e crede, pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada, e durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como o cedro. O cedro é uma madeira, né, belíssima. Homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos, para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Sinto-me, por demais tomado de compaixão, pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados, que vendo o céu caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente.
as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. No Espiritismo, encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede vós os vencedores da impiedade. Então, esse texto, ele foi assinado Espírito de Verdade, mas Allan Kardec diz que ele colocou o Espírito de Verdade, mas ele foi assinado por Jesus. Né? E que o conteúdo dele não tem nada que Jesus não nos dissesse. Né? Então, é interessante, né? Que é um texto dirigido aos espíritas. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. Por que será que o Espírito de Verdade deixou esse ensinamento, né? Amai-vos. E por que aos espíritas? Porque os espíritas somos aqueles, né? Que temos esse tesouro aí nas mãos, as verdades, como dizer aqui, ó, no cristianismo, encontram-se todas as verdades, são de origem humana os erros que nele se enraizaram. Então, existem erros que se enraizaram no cristianismo e que o espiritismo vem agora esclarecer. Mas ele coloca a instrução como um segundo ensinamento, né? Em primeiro lugar, o amor, porque os espíritas, de uma maneira geral, colocam a instrução em primeiro lugar, por incrível que pareça. Somos um grupo de religiosos, independentemente do grau de escola que tenha ido, mas somos todos os espíritos muito inteligentes. A inteligência do espírito, ela realmente se sobressai. É o grupo de religiosos que mais lê são os espíritas. Mas será que nós já aprendemos a nos amar, né? Aquele mandamento lá atrás, né, de Jesus, eis que vos deixo um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos tenho amado, como eu vos amo. Então, esse sim é um mandamento novo. E quando ele chega aqui agora, olha, 1860, ele continua fazendo a mesma convocação. Amai-vos. Não é? Então, vamos parar para pensar, meditar, né? É onde que está realmente o nosso, ali, né, o nosso interesse. Porque onde está o nosso interesse, está também o movimento da nossa vontade. E essa questão do amor é uma coisa bem que nós estamos assim, parece que falhando, porque não é possível, né? 2000 anos depois ele vem e fala, e é o mesmo Jesus, né? Amai-vos, né?
Ô, Então, Márcia, oi. eu não sei se é exatamente essa frase, meus filhos serão reconhecidos por muitos se amarem. Os meus discípulos, é Meus quando ele filhos, serão conhecidos por muitos se amarem e por muito amarem, e se amarem entre si. Então, isso, é isso. quando ele, é justamente quando ele dá, já no sermão profético, as orientações finais dele, ele diz isso. Então, se não houver esse amor, né, mútuo, nós não podemos dizer que somos, né, discípulos de Jesus, né? Então, é isso. E aí tá aí, né? Esse texto, eu acho ele muito lindo, eu até transformei ele, eu botei uma música nele. Qualquer dia eu vou cantar para vocês. Então, agora vamos... É mesmo? Hã? É mesmo? Sim, vou cantar só o comecinho. Ai, que bom. Só o comecinho para vocês. Porque... Começar. Venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me, o Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divina como um ceifeiro, reúne em feixes o bem, espaço no seio da humanidade, e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Tá bom. Então vamos ouvir aí a prece. Eu adoro cantar às vezes essas coisas do Evangelho. Faz oração para nós, Ivone? Faço sim. Fechar os nossos olhos, levar o nosso pensamento, o nosso sentimento aos que nesse momento, em lágrimas, um sentimento de dor, dor da partida, sejam divinamente acolhidos e amparados por Jesus. Acolhei, Senhor Jesus, todos aqueles desamparados, aflitos, angustiados pela perda do ente querido. Que eles tenham a coragem da fé. Divino Mestre, receba com certeza de que tenha recebido todos esses que partiram em guerra, em acidentes e mortes repentinas. Acolha-os, Senhor Jesus. Acalme-os. Alimente-os. Sacie a vontade, Senhor, de ter uma vida eterna, de estarem na sua casa, pátria amada, querida Mãe. Jesus, acolha todos nós aqui. Humildemente pedimos que nos dê entendimento de todos esses momentos que a Terra tem passado.
Dê-nos, Senhor Jesus, aceitação para que tudo que há de vir, e que tenhamos, Senhor Jesus, a cada dia, fortalecimento da nossa fé, seguindo o Evangelho. Que esteja sempre conosco, hoje, agora e sempre. Assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Então, vamos continuar os nossos estudos desse livro, Os Mecanismos da Mediunidade, capítulo 6. Então, continua aí, né, André Luiz e Emmanuel, nos falando sobre eletromagnetismo, eletricidade, porque o nosso organismo, na verdade, é um grande campo eletromagnético, né? E então... Márcia, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando a gente encosta em alguém que a gente dá aquele choque, como acontece? Já aconteceu comigo diversas vezes. Uhum. O que é isso? Então, é uma estática, né, que chama, é uma corrente eletromagnética. Às vezes, quando a gente quando a gente também encosta assim na televisão, lembra que às vezes fazia Sim. um barulhinho? Ou eu noto, por exemplo, assim, de noite, né, eu tenho algumas cobertinhas, elas, se está muito escuro, passo a mão assim, eu vejo umas faísquinhas, né? Não sei se já aconteceu com vocês, de ver umas faísquinhas assim. Aí é isso, né? Chama-se essa estática que chama, né? Então, Chega eletromagnetismo. chia, né, Márcia? Faz barulho, né? Tá, 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 tá. Faz um barulho. Faz um barulho. Uma vez eu estava numa farmácia aqui em Três Marias e cheguei perto de um senhor desconhecido. E ele tomou um choque e eu também. A esposa estava do lado, ela ficou olhando para a gente com uma cara. Eu nunca me esqueci disso. Muito estranho. Muito, muito estranho. Não, e às vezes a gente vai acender uma lâmpada, ela queima. Já aconteceu com vocês? Já aconteceu comigo. Já aconteceu? Já, então, é porque a nossa eletricidade, ela vai junto, né? Aí a lâmpada não aguenta, queima. Queima, já aconteceu comigo. Então, imagina, Até né? um tempo atrás, Márcia, eu ia lavar copo, era o maior perigo. Eu enfiava a mão no copo, quebrava o copo. Quebrei foi muito. Eu falava, ai, que energia é essa, meu Deus? Né? Porque era Exatamente. perigoso, né? Eu tinha que ter cuidado. Não, e diz que é melhor você quebrar copo, quebrar prato, sabia? Então, mas era A assim, era energia aí. lavando. Você entendeu? Era lavando, não era quebrar o objeto. Era ir Não, mas limpar não, ele e quebrar. é isso mesmo. É porque aí o que acontece, né? Querendo ou não, aquela energia foi por ali, não é? Entendeu? Ela canalizou. Então, mas é realmente, né? Já pensou? Não é fácil, não, gente. Um dia nós vamos entender tudo isso. Agora, imagina assim, né? Quando nós tivermos uma visão mais acurada, igual quando a gente vê essas faísquinhas à noite, dependendo do tecido, né? Que a gente passa a mão assim, os átomos, né? Eles começam a correr em carreirinha, né? Então, por isso que ocorre, né, a corrente eletromagnética. Então, aí no escuro a gente enxerga, mas quanta coisa, né, que acontece no claro que a gente não vê, né? E é por isso também que, às vezes, quando a gente está com medo de espírito, a gente acende a luz, né? Porque fica mais difícil, talvez, de enxergar alguma coisa. Mas, quando nós conseguimos ver todo esse magnetismo em torno das coisas, dos objetos, existe já, né, experiências com uma câmera chamada câmera Kirlian, e isso, um casal de russos,
que desenvolveu uma máquina fotográfica que fotografa a aura, né, dos objetos e das coisas. Todos os objetos, essa caneta aqui, ela tem, né, ela tem um eletromagnetismo, ela tem uma aura, uma luz em volta dela. Se fotografar, vai aparecer o campo. Se você fotografar uma moeda, vai aparecer o campo, né? E então eles desenvolveram isso, começaram a fotografar folhas de plantas e depois começaram a fotografar o dedo, né, das pessoas e viram que há uma aura. E depois, no Brasil, um cientista chamado Henrique Rodrigues, que eu conheci, eu era solteira ainda, né, quando eu fiz alguns cursos com ele, e lá em Londrina, no Paraná, conheci ele. Quando eu vim para Rondônia, eu trouxe ele para Rondônia, imagina, 40 anos atrás. E ele veio falar sobre essa câmera, porque ele e, e um outro e um outro cientista, se eu não me engano, Hernando Guimarães Andrade, eles melhoraram a câmera Kirlian, que ela fotografava em preto e branco, essa aura, né, que dá o choque. E eles melhoraram para fotografar colorida a aura. Então, tem fotos na internet, só colocar câmera Kirlian, depois eu vou pegar umas fotos e colocar. E é interessante nessa coisa do magnetismo e das afinidades. Então, o Henrique Rodrigues, ele trouxe aqui para Rondônia, inclusive nós, pensando, né, 40 anos atrás, meu Deus, que loucura da minha cabeça, hoje eu não faria isso, né, que acharia que era demais, né, mas naquele tempo trouxe e foi fantástico, ele ficou uma semana aqui, nós alugamos um cinema, aqui em Porto Velho tinha aqueles cinemas antigos, assim, todo igual um cinema mesmo, igual bem feito para cinema, e aí ele passou uns filmes interessantíssimos, de experimentos russos, o russo está bem adiantado nisso, e aí ele mostrou, um casal, ele mostrou o que é o magnetismo, que você não engana, por exemplo, se você gosta de uma pessoa, você gosta, se não gosta, não adianta você inventar, porque não se misturam. Então, ele tinha um casal que vivia as turras, né, brigando, então eles fotografaram assim, ó, o dedo de um polegar e a outra assim, tá vendo, né? Desse jeito aqui. Aí, o casal que não se entendia, nesse intervalo aqui, havia um campo de repulsão. Era um campo de repulsão. Ele não se juntava e ficava aquela coisa assim, sabe? Bem característico. E depois um casal que se amava profundamente. Então, colocava o dedo ali, a aura ficava imensa, elas se uniam. Por isso que não tem como você, né? Quando existe afinidade, ela existe, quando não existe, não existe. Pessoas às vezes ficam, né? Por isso que Não, deve ser muito interessante, viu? é Muito interessante. exatamente, porque é uma corrente magnética, então é o magnetismo do ímã. Se você tem afinidade, você vai juntar, se você não tem, vai repelir, porque o ímã repele. Repele. E aí ele provou, ele falou assim, olha, é a prova científica do amor. Então ele falou assim, agora para casar, o ideal era fazer esse teste, né? Botava lá. E todo ano fazer, porque também as pessoas, elas vão mudando, né? Não é? Que você às vezes casa com um, né? Daqui a um ano já tem outro, no outro ano já é outro, né? As pessoas vão se modificando, vão se reapresentando. E aí, né? E aí nós vivemos nesse mundo de hipocrisia, porque é uma grande de uma hipocrisia, né? Que eu chamo. E então as pessoas vão mantendo ali, né?
aquelas relações. Ainda bem que a igreja parou de ter todo esse poder, né? Casamento indissolúvel, absurdo isso, né? E até que a morte separe, mas é a morte do quê, né? A morte do quê? A morte da afinidade, a morte do amor. Que a morte separe. Realmente, a morte do quê, né? Não é do corpo, não está falando isso aí, Não é sobre isso. né? É sobre uma afinidade, E a que gente muitas vê vezes cada coisa, né? Que você fica olhando assim. E a porque a gente primeira também coisa que morre, passa por cada coisa, né? Eu, às eu vezes, acho que Márcia, esse negócio de até que a morte os separe é bem uma coisa bem católica, né? mas os espíritas absorveram isso aí, sabia? verdade. É quase um É, escândalo quando acontece. Ai, tu viu fulano, é. sei o quê. Vieram falar uma coisa para mim um dia, porque eu sou divorciada, né? Aí, acho que a pessoa nem sabia. Aí ela veio fazer uma crítica a um palestrante espírita que estava na terceira mulher, né? Falou assim, olha, mas também fulano, como é que pode? Já está na terceira mulher, né? Aí eu falei, é um palestrante que estava apresentando algumas dificuldades, uns problemas, assim. Eu falei, olha, eu tenho minhas críticas a ele, mas definitivamente não tem nada a ver com isso. Eu acho que não tem nada a ver o fato que ele está na terceira mulher. O que tem isso a ver, né? Então, isso é um preconceito, né? Ele está realmente, tem algumas coisas que ele anda fazendo e falando, mas não por isso, né? Eu falei, olha, eu vejo isso daí no centro espírita, e eu sou divorciada, eu chego, às vezes eu falo, eu sou divorciada, eu vejo logo, né, as pessoas dando um passo para trás. Eu não vou ficar explicando se eu tenho marido hoje, se eu não tenho, mas eu percebo, né? De uma forma bem. E aí é isso, né? Aí uma outra vez também eu estava assistindo uma palestra até online de uma família, um casal, todas as vezes que eles falavam, sempre mostrando aquela família perfeita, família de comercial de margarina, né? Um dia eu falei, olha, e aí fazendo as análises espíritas em cima dessa família, né? Família Margarina, que representa hoje nem 30%, nem isso, mas vamos colocar 30% das famílias. Né? Falei, olha, isso que está sendo dito, eu acho muito lindo, muito bacana, mas nós temos que entender que isso aí se ajusta a, no máximo, 30% das famílias, e as outras 70%? Nós temos que pensar nelas, nós não podemos ficar fazendo palestra voltada, partindo do pressuposto que, né? Então, aí aquelas palestras, não, porque daí nós temos que, em família, fazer isso, aquilo outro, o marido ajudar nisso, o marido ajudar naquilo. Fala assim, olha, quando você consegue que o marido ou a esposa já raciocine nesse nível, está salva essa família, não precisa nem de religião, né? Não é? Se você conseguir, então você não pode partir do pressuposto que você só tem que dizer para a pessoa, olha, você precisa dar atenção à sua esposa, porque não é possível que a pessoa não saiba disso, não é? Não, porque no casamento tem que ter diálogo, tem que haver amorosidade, tem que haver cuidados. Mas isso é meio óbvio. Né? Então, às vezes, nós passamos uma palestra inteira dando essas receitas que elas não vão se aplicar, porque às vezes um dos cônjuges, ele realmente está interessado, né, em manter aquela sociedade conjugal, mas o outro não está. Aí você pode se vestir de ouro, fazer aquele almoço, aquele jantar, o que for, que não vai sensibilizar a pessoa, porque ela não quer, não é? Não tem mais afinidade. E aí nós temos que aceitar que isso acontece, porque senão
vai criando no outro, assim, aquela, vamos dizer assim, aquela obrigação de aguentar tudo, né, de suportar, de aguentar, porque aí eu até falei, né, nesse dia, eu falei, olha, os últimos 12 anos da minha carreira foi na vara da família, e eu vi coisas do arco da velha, então, como é que você vai ficar falando que nós temos que investir, não é na família, a família é uma coisa, mas a relação conjugal é outra, né? Então, forçando uma pessoa, e às vezes você força tanto que leva à violência. Às vezes não é nem violência física, mas a violência moral, né? A indiferença, a doença, a pessoa fica doente, não é? Então, isso tudo tem a ver com o quê, gente? Com corrente elétrica, eletromagnetismo, eletricidade, imã, né? Ciência. Então, aceitar que não tem mais, né? Não tem mais liga, como diz, né? Às vezes você perdeu a liga. Como é que nós vamos resolver? Aí como que vai resolver agora? Então, mas para isso, né? A gente tem que ter muita, vamos dizer assim, muito amor dentro do coração para poder falar sobre isso, né? Isso é uma coisa que tem que haver muito amor. A maioria das pessoas que fala sobre isso, ela fala, mas fala de uma realidade que ela nem conhece. Né? Então, vamos lá. Circuito aberto e circuito fechado. Se o circuito estiver fechado, não tem argumento, sabe? A corrente em sentido convencional, no circuito elétrico, é expedida a corrente no circuito elétrico. Então, o que é a corrente, né? São os elétrons indo, né, um atrás do outro. É expedida do polo positivo do gerador, aquilo que está gerando, circula nos aparelhos de utilização. Peraí, isso aqui nós já vimos? Não, isso aqui não. Circula nos aparelhos de utilização e volta ao gerador, alcançando-lhe o polo negativo, né? Do qual passa por intermédio do campo interno do gerador ao polo positivo, prosseguindo em seu curso. Então, ela vai, volta, vai, deve ser isso. Entretanto, para que a corrente se mantenha, é imprescindível que o interruptor de manobra se demore ligado, ou mais claramente, que o circuito esteja fechado, de vez que em regime de circuito aberto, a corrente não circula. Interruptor de manobra. Então, aqui acho que é quando a gente liga o interruptor, né? Aí a corrente passa, não é isso? Em regime de... Então, circuito aberto. Quando você liga o interruptor, o circuito não está aberto, ele está fechado. Vai entender isso. A corrente mental, no circuito mediúnico, vamos chamar o Américo, socorro! Você falou que ia nos ajudar, né? Hoje o Américo está lá, né? No jantar, não é? Acho que é hoje. A corrente mental no circuito mediúnico equilibra-se igualmente entre... Então, a corrente mental no circuito mediúnico equilibra-se igualmente entre a entidade comunicante e o médium. Mas para que se
se ele alimente o fluxo energético em circulação, é indispensável que o pensamento constante de aceitação ou adesão do médium se mostre em equilíbrio, ou mais exatamente, é preciso que o circuito mediúnico permaneça fechado, porque em regime de circuito aberto ou desatenção, a corrente de associação mental não se articula. Então, o que ele está dizendo, o circuito fechado é foco, né? Na verdade, nós fomos entendendo que a glândula pineal, ela fecha esse circuito através dos cristais de apatita. Vem a onda magnética, cai ali dentro da glândula pineal e ela, então, fecha um circuito ali. Então, aquela informação, né? Aquele magnetismo, ele fica como batendo, como o cristal é diamagnético, vem a onda, bate num cristal, vai para outro, vai, então, richoteia, e então ele fica ali nesse circuito, né? No entanto, se o médium ele está distraído ou desatento, não vai ocorrer essa articulação, certo? Resistência. Aqui nós podemos pensar, né, nas relações interpessoais, né? Encarnado com encarnado, aquilo que a gente estava falando, né? Se o circuito está fechado, vamos dizer assim, se as pessoas estão em sintonia, né? Elas estão ali vibrando em mesma intensidade, mesma, né? Então, elas vão estar, vamos dizer assim, se comunicando, né? Porque o importante é estar em comunicação. Mas quando começa a haver as distrações, né? Um está do lado do outro, mas um está em Marte, o outro está em Vênus. Tem até um livro, né? Homens são de Marte, mulheres são de Vênus, porque as linguagens são diferentes. Mas quando começa isso aqui, né, desatenção, então as pessoas vão se tornando estranhas, às vezes dentro da própria casa, ficam anos a fio, né, ali, mas um não reconhece mais o outro. Se pelo menos ficar sem briga, né, ficar ali, sem muito, né, sem muito curto-circuito, né, sem pegar fogo, tá bom, né? Resistência. Todo circuito elétrico se evidencia por peculiaridades distintas, chamadas constantes ou parâmetros, a saber, resistência, indutância e capacitância. Resistência é a propriedade que assinala o gasto de energia elétrica no circuito, como provisão de calor, correspondendo à despesa de atrito em mecânica. Igualmente, no circuito mediúnico, a resistência significa a dissipação de energia mental destinada à sustentação de base entre o espírito comunicante e o médium. Então, essa resistência aqui é que vai dar, talvez, segurança à comunicação, né? Então, os espíritos responsáveis pela comunicação, eles vão saber, né, se existe ali condição de, se, por exemplo, quando queima a resistência de um chuveiro, ele para de funcionar, não é assim? É isso? Então, numa comunicação mediúnica, por exemplo,
vamos imaginar, estou imaginando isso, um espírito que cometeu suicídio, ou ele só consegue se comunicar por um médium que em algum momento da sua trajetória tenha cometido suicídio. Porque senão ele não tem resistência, não suporta a carga magnética do espírito suicida. Não é qualquer um que dá comunicação para suicida. Sabiam disso? A não ser um espírito muito superior, ou também pode acontecer, né, de um médium bastante seguro e com grande proteção, um espírito, às vezes é um espírito também de uma região muito, de um magnetismo muito pesado. Então, o espírito protetor, ele faz uma ponte, ele fica entre o médium e o espírito comunicante, ali como esse meio, criando ali uma resistência, né? Criando ali um local onde vai dissipar um pouco daquilo, né? Então, por isso que a gente até falou, né, na nossa reunião passada, que os espíritos de suicídios, eles são proibidos, eles não ficam na crosta terrestre. Porque se ele encosta numa pessoa, a pessoa pode morrer imediatamente. Tamanha é a condição ali do magnetismo dele. Está tão desalinhado, é como você receber um raio fulminante. É exatamente isso. Espíritos trevosos também existem, vamos dizer assim, na crosta terrestre, igual nós temos assim as guardas, né, os guardas que cuidam, né, as polícias e tal, existem os espíritos que também estão o tempo todo vendo se algum espírito conseguiu ultrapassar, né, alguma barreira e está na crosta, porque eles trazem grande perturbação onde eles passam, e eles desalinham todo o nosso sistema elétrico, né? A pessoa pode, como eu falei, cair fulminada, né? Pode cair fulminada. Tá? Eu estou pegando aqui, né? Para a gente ter mais ou menos uma ideia, mas depois nós vamos procurar entender isso aqui melhor com mais alguém. O que seria, então, resistência? É isso, aí vem indutância, né? Deve ser negócio de indução. No circuito elétrico, indutância é a peculiaridade através da qual a energia é acumulada no campo magnético, provocado pela corrente, impedindo-lhe a alteração, seja por aumento ou por diminuição. Em vista da indutância, quando a corrente varia, aparece na intimidade do circuito determinado acréscimo de força, opondo-se à mudança, o que faz dessa propriedade uma característica semelhante ao resultado da inércia em mecânica. Se o circuito elétrico em ação sofre abrupta solução de continuidade, o efeito em estudo produz uma descarga elétrica, cujas consequências variam com a intensidade da corrente, de vez que o circuito, encerrando bobinas e motores, caracteriza-se por natureza profundamente indutiva. Implementos esses que não devem ser interrompidos de chofre e cujos movimentos devem ser reduzidos devagar, único modo de frustrar
o aparecimento de correntes extras, suscetíveis de determinar fechamentos ou rupturas desastrosas para os aparelhos de utilização. Antes até de ler, me veio aqui, deve ser por isso que às vezes um choque que a pessoa leva, né, um susto, um baque, igual a Ivone estava falando, hoje ela abriu o negócio e aí veio, quando você abre um WhatsApp, vem um magnetismo, você viu uma imagem, aquilo fechou um negócio ali, entendeu? Apareceu correntes extras, a pessoa começa a passar mal, às vezes vomita, dor de cabeça. Olha como que é o organismo, né? Como é isso, né? Também no circuito mediúnico verifica-se a mesma propriedade ante a energia mento-eletromagnética armazenada no campo da associação mental. Então, aqui ele está falando da mediunidade sempre entre um espírito e um médium, uma entidade comunicante e um médium, né? Mas essa entidade pode ser um encarnado e também pode ser forças da natureza. Entre a entidade comunicante e o médium, provocada pelo equilíbrio entre ambos, obstando possíveis variações. Então, por isso a importância. Quando nós falamos que uma reunião de desobsessão, o pessoal fala assim, hoje no centro nós temos reunião de desobsessão. Aí você fica perguntando, né? Será que é mesmo uma reunião de desobsessão? Não é? Porque numa reunião de desobsessão, qual é o teor das energias que vão comparecer ali naquela reunião? Né? Então, são espíritos obsessores. Então, quando você está falando de reunião mediúnica, desenvolvimento, é um tipo de espírito sofredor, espírito da crosta, espírito que está ali, às vezes, dentro da casa, criando problema. Mas obsessor mesmo, a reunião, para que ela possa ser considerada uma reunião efetiva de desobsessão, ela tem que ter pelo menos 10 anos, no mínimo, de médiuns seguros, que se amem, que tenham profunda afinidade entre si, que a corrente flua. Numa reunião mediúnica, quando tem alguém que está com pensamento, ou que está distraído, ou está pensando em outra coisa, ou está lembrando que deixou a panela no fogo, aquela corrente, ela jamais será passível de suportar a carga de um espírito suicida e de um espírito obsessor. Não vai. A pessoa pensa que é, mas não é. Não é? Então, às vezes eu vejo pessoa falando, participe da reunião tal, e você fica olhando, você vê que não é possível. A pessoa não tem envergadura moral para aquilo. Para você tem que ter envergadura moral, para você aguentar o baque. A nossa mediunidade ela é mais usada na vida de relação. Então, eu vou fazer a caridade no centro espírita, fui na reunião mediúnica, fazendo a caridade. Não tá, cara, você está fazendo... Quando você vai na reunião mediúnica, às vezes eu falo assim, né? Mas, gente, é porque a Dulce não está aqui, a Dulce é pior do que eu. Mas, assim, quando você está na reunião mediúnica, quem está se beneficiando é você mesmo. Essas cargas magnéticas que estão em desequilíbrio, elas são suas, e você está ali num ambiente que está lhe permitindo alinhar, né, seus elétrons, enfim. Normalmente, o que nós vemos nas reuniões mediúnicas são comunicações de espíritos muito parecidos com os médiuns, com o problema que o médium teve durante a semana. Aquilo que ele passou na semana é o que vai acontecer na mediúnica.
mas é porque ele está naquela faixa, né, mental, naquele magnetismo. E é a mesma lei, né? É a mesma lei desse circuito aqui que você liga as coisas na tomada, é a mesma coisa. Em virtude de semelhante princípio, se aparece alguma alteração na corrente mental, surge nas profundezas da conjugação mediúnica certo aumento de força, impedindo a variação. Se a violência interfere criando mudanças bruscas, a indutância no plano mental determina uma descarga magnética, cujos efeitos se hierarquizam, conforme a intensidade da integração em andamento, porquanto o circuito mediúnico, envolvendo implementos físio-psicossomáticos e tecidos celulares complexos no mundo físico e no mundo espiritual, mostra-se fortemente indutivo e não deve ser submetido a interrupções intempestivas, sendo necessário atenuar-se-lhe a intensidade quando se lhe trace a terminação, para que se impossibilite a formação de extracorrentes magnéticas, capazes de operar desajustes e perturbações físicas, perispiríticas e emocionais, de resultados imprevisíveis para o médium, quanto para a entidade em processo de comunicação. Então, não é essa simbiose que se estabelece, ela não se interrompe com facilidade. Vamos pensar, depois que você se conectou com o espírito, não é fácil se desconectar dele. Não é, né? E há casos de obsessões que elas duram uma vida inteira, e há casos em que não pode haver mesmo essa interrupção, porque senão o médium morre. Sabem disso? De tal maneira existe uma simbiose entre o obsessor e o obsediado, que o obsessor faz parte do equilíbrio metabólico do médium, como se fosse um tumor que está ali, e você determinar os tumores, você não pode operar, porque se você tirar, só morre. Ele já está fazendo parte ali de algum tipo de equilíbrio. Então, tem um caso que está, se eu não sei se é no livro da Ivone Pereira, agora não vou lembrar, mas de um jovem, né, que ele era obsediado desde que nasceu, obsessão gravíssima, e os pais eram espíritas, tal, e eles oravam muito por aquele filho, e então, né, pela desobsessão e tal, e aí, numa reunião lá, um dia, o guia protetor, né, da família disse que, olha, nós podemos já fazer o desligamento do obsessor com o seu filho. Isso já é possível, porque eles estavam numa simbiose de muitas vidas. Então, nós já conseguimos, né, corrente mental, nós já conseguimos desconectar ambos. Mas o corpo do seu filho vai perecer, ele vai morrer. Então, vocês escolham permanecer com ele, né, encarnado, e o obsessor junto, porque o obsessor faz parte da alimentação eletromagnética daquele corpo. E aí os pais pediram que queriam, sim, que houvesse a desconexão, mas só pediam para chegar em casa, para se despedir do filho.
E assim foi feito. E o filho deles morreu. Morreu. Isso que eu chamo uma fé inabalável. É Morreu. uma fé. Então, amiga, quando a gente fala de desobsessão, sabe, né? Fé inabalável. Isso é uma coisa bem complexa, Muito sabe? sério. Né? Muito Muito sério. sério. Muito sério. Então, cuidado, né? De por onde que a gente vai botando os nossos pés. Eu falo aqui para os meus filhos, ó, cuidado, vocês ficam andando por aí, vão pegar companhias. E depois, para se desconectar delas, não é assim que vai desconectando. Verdade. Ela começa, é igual uma erva daninha, ela vai ali, né? Vai entrando, vai entrando. Não é assim, não. Imagina você ter que falar, né, isso, que você que pode desligar, né, e saber que teu filho vai morrer. Mas eles Eu preferem. vejo que uma fé fortalecida, Márcia, porque eles tiveram tanto contato, né, estiveram tão à frente dessa situação, que eles confiavam plenamente que ele teria o melhor. Porque eles viram o sofrimento, eles sabiam, porque os espíritos amigos falaram, nós vamos conseguir desligar o obsessor dele, mas ao fazer isso, o corpo vai perecer. Então, eles preferiram, né? Quer dizer, é o amor, né? É isso que eu falo. É preciso muito amor para determinadas coisas, né? Até para dar alguns palpites, é preciso ter muito amor no coração, né, Ivone? Muito, muito Mas, mesmo. Malvina, meu amor, você pode fazer a nossa oração? Sim, Márcia. Então, tá. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus e agradecer. Agradecer a Jesus por termos feito o nosso estudo de hoje, pedindo pela nossa família, pelos nossos amigos e por todos. Te pedimos nesse instante, Jesus, leva a esperança aos nossos irmãos que estão em guerra, aqueles que estão morrendo, acalenta o coração dos familiares e receba esses espíritos sofredores. Também peço, Senhor, por aqueles que estão perdendo suas casas, suas famílias nas enchentes, nesses alagamentos que está acontecendo em várias cidades brasileiras. O calor está muito grande e pessoas estão sofrendo muito com esse calor. Leva, Senhor, o conforto a todos eles que estão em sofrimento, que eles possam encontrar alguém que vá ajudando para passar essas dificuldades que estamos encontrando neste momento. Jesus, leva paz, amor ao coração de todos, para que um ajudando ao outro, possamos seguir em frente nesta caminhada que não está nada fácil. Jesus, peço por todos os desencarnados que sejam socorridos, levados para as escolas de ensinamento, hospitais de tratamento, socorro aqueles que estão nas ruas, com frio, com fome, com necessidades que todos temos. Mestre Jesus, ilumina a nossa pátria, o nosso Brasil, ilumina nosso povo, Senhor, dando a luz a todos, para que possamos estar um unido ao outro nesta caminhada. Obrigada, Jesus, pelo dia de hoje, por tudo que nos destes, os amigos, a família, o trabalho, a refeição.
possamos dizer que hoje fomos felizes e amanhã, com muita fé no coração, seguiremos em frente. Obrigada, Jesus. Esteja conosco sempre, nos orientando, nos amparando, livrando-nos de todos os perigos e também dos inimigos. Seja conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Graças a